como gastar menos para você harmonizar a sua casa com o Feng Shui. E, inclusive, vou ensinar vocês uma técnica que é uma das minhas técnicas preferidas de harmonização, que é o equilíbrio dos 5 elementos. Equilíbrio dos 5 elementos. Vou ensinar aqui passo a passo como é que você faz esse equilíbrio dos 5 elementos. E o que acontece? Por que eu vou te ensinar esse equilíbrio dos 5 elementos? Primeiro, porque você pode fazer o equilíbrio dos 5 elementos com os móveis e decorações que você já tem na sua casa. Como gastar menos para harmonizar a sua casa. Então, eu vou te ensinar uma técnica que você já vai começar a harmonizar a sua casa com o que você tem. Você não precisa comprar nada de novo. Você só vai reposicionar os teus móveis e as suas decorações para gerar mais equilíbrio energético dentro da sua casa. Esse é o primeiro ponto pelo qual eu vou ensinar essa técnica. O segundo é porque, apesar dela ser uma técnica muito simples de harmonização, ela é uma técnica muito poderosa e que dá resultados imediatos, porque você está mudando na disposição dos móveis e decorações. Então, isso é uma mudança física. E as pessoas, quando elas entram na casa, de cara elas já percebem a mudança física e também a mudança energética, porque você fazendo o equilíbrio dos 5 elementos, você consegue equilibrar a energia de todos os moradores. Por que isso? Porque cada um de nós, cada pessoa, cada ser humano tem um equilíbrio que rege a sua personalidade. Então, por exemplo, eu posso ser uma pessoa terra, você pode ser uma pessoa madeira, o teu filho pode ser uma pessoa metal, teu marido pode ser uma pessoa fogo. Então, cada pessoa tem um elemento mais sobressalente na sua personalidade. Quando a gente faz o equilíbrio dos 5 elementos dentro dos nossos ambientes, o que acontece? Todas as pessoas que entram nesse lugar, elas automaticamente se sentem bem, confortáveis e energizadas, se sentem dispostas, mais dispostas. Porque lá dentro vai ter o elemento que fortalece ela, lá dentro vai ter o elemento que deixa ela se sentindo confiante, confortável, energizada. Então isso melhora o bem-estar das pessoas no ambiente e isso também melhora a saúde, a prosperidade, os relacionamentos dentro do lugar, porque tá todo mundo mais em paz, todo mundo melhor, todo mundo mais disposto, então menos brigas dentro de casa. Por isso que essa é uma das minhas técnicas preferidas dentro da harmonização e eu vou ensinar aqui passo a passo para vocês como é que faz essa técnica, porque ela é uma maneira bem simples e bem eficaz de você começar a harmonizar a sua casa gastando menos, tá? Ou sem precisar necessariamente gastar absolutamente nada, porque você pode usar o que você já tem em casa, beleza? Bom, para começar, quando a gente vai harmonizar a nossa casa, existem diferentes técnicas, né? Até esses dias eu fiz uma analogia do Feng Shui com a matemática. Lembra lá na escola, quando você aprendia matemática, tinha lá aula de ciências, aula de história, aula de educação física e tinha a bendita da aula de matemática, né? E o que acontece? Dentro da aula de matemática, existiam pequenos tópicos que a gente foi aprendendo. Existia as somas, as subtrações, as multiplicações, as divisões, aí começou a entrar os numerozinhos, as incógnitas, os números não, as letras, né, no meio dos números, aí uma letra, 2 letras, 3 letras, então vocês foram avançando. Então, a gente enxerga a matemática como uma matéria e dentro dessa matéria existem pequenas divisões, pequenos tópicos, soma, subtração, divisão, multiplicação e por aí vai, né? O Feng Shui é a mesmíssima coisa. Existe a matéria Feng Shui e dentro do Feng Shui existem os diferentes tópicos. Então, existe lá a intenção, existe a harmonização, existem o equilíbrio dos 5 elementos, existe o reforço dos 3 segredos, existe o pote da prosperidade, existe os envelopes vermelhos, existe a correção de quinas, existe, enfim, a aplicação do baguá, né? Então, existem vários tópicos dentro da harmonização. E o que acontece? É muito comum a gente, quando se depara com o Feng Shui, nesse primeiro impacto com o Feng Shui, o que acontece? A gente ouve falar muito sobre as curas, as correções e as ativações, né? E geralmente essas
curas e correções de Feng Shui, elas exigem que você use uma ferramenta de Feng Shui. O que é uma ferramenta de Feng Shui? A gente é muito acostumado a ouvir ferramenta, martelo, furadeira, enfim, várias ferramentas, né? Que geralmente a gente usa para a construção de uma casa. Aqui, quando a gente fala ferramenta de Feng Shui, eu estou falando sobre os cristais, estou falando sobre os baguás, estou falando sobre as pedras, estou falando sobre os incensos, estou falando sobre os espelhos, né? Que são o quê? São objetos que redistribuem a energia de um espaço. Por exemplo, o que o cristal multifacetado faz? Por que a gente fala tanto desse cristal no Feng Shui? Porque quando a gente harmoniza uma casa, o nosso intuito é organizar o jeito que a energia está fluindo por essa casa, tá? Então, o que acontece? Quando a gente vai harmonizar uma casa e a gente identifica alguma coisa que esteja sugando ou drenando a energia da casa, a gente pode estrategicamente colocar esses cristais na nossa casa para reorganizar o fluxo da energia, para não perder energia, para segurar a energia dentro da nossa casa, para trazer mais energia para um cômodo. Então, como que essa ferramenta funciona? É igual o martelo, né? É muito fácil entender como é que o martelo funciona. Se você quer colocar um prego na parede, a parede ela é dura, né? E aí você não consegue você empurrar o prego para colocar ele na parede. Então você coloca o prego ali e o martelo ele tem uma partezinha achatada que se você começar a bater ele ali, ele vai dando essa força para o prego entrar na parede. Se você colocar o prego errado, do outro lado do martelo tem dois ganchinhos assim que você pode engatar na cabecinha do prego e puxar ele, tirar. Então, para que serve a ferramenta martelo? É para você ou colocar um prego na parede ou você tirar um prego da parede. Simples. É muito importante que a gente entenda por que usar uma ferramenta, né? Então, por que a gente usa um cristal, que é a ferramenta do Feng Shui? Por quê? O cristal, o que ele faz? Por essa lapidação dele, ele atrai a energia. A energia ela é muito atraída pela água, pelos sons, pelo movimento e pela luz. Então, por causa dessa lapidação desse cristal, ele atrai muito a luz, tá? Ele atrai a luz. Vocês estão vendo que ele dá um reflexo diferente, então ele atrai a luz. Então ele atrai energia. E aí ele atrai essa luz e ele redireciona ela para vários lados. Vocês estão vendo que ele tem múltiplas faces, por isso que o nome dele é cristal multifacetado, porque ele tem várias faces, múltiplas faces. E aí cada uma dessas faces tem a intenção de redirecionar a energia. Então ele atrai a energia e ele redistribui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para todos os lados igualmente. Então, uma energia que está muito acelerada, esse cristal, a gente coloca ele vai captar essa energia e redistribuir ela igualmente. Uma energia que está indo para um lugar ruim, ele vai segurar e redistribuir. Um lugar que tem pouca energia, você vai colocar ele vai captar mais energia e expandir essa energia por esse espaço. Então, é assim que funciona uma ferramenta de Feng Shui, né? Então, quando a gente entende, é muito bacana. Porém, tem algumas pessoas que ainda não têm dinheiro para comprar um cristal. Apesar de que, né, gera muita confusão. Eu, quando comecei a estudar sobre Feng Shui, eu estava numa situação financeira bem complicada mesmo. Estava vivendo, contando moedinha, assim, para saber o que fazer, o que não fazer, arriscando tudo, porque era a minha última chance de fazer. Última chance, claro que não, né? Mas era a minha chance de fazer as coisas darem certo, senão eu ia precisar dar alguns passos para trás para fazer a minha vida prosperar, né? Então, eu encontrei o Feng Shui como uma maneira de reverter a minha vida financeira, as minhas dificuldades financeiras. Claro que ele me trouxe muito mais bênçãos do que isso. Trouxe bênçãos para o meu relacionamento, fez eu encontrar a minha missão de vida, fez eu melhorar a minha autoestima. Gente, se vocês soubessem o quão tímida, mas tímida assim, ó,
de travar, de bloquear, de não conseguir falar um A, de suar frio. Eu era. Para hoje eu estar aqui foi um trabalho bem intenso e bem específico de harmonizações do ambiente, tá? Mas não foi sempre assim. Mas eu cheguei no Feng Shui, eu descobri o Feng Shui através de procurar coisas que fizessem a minha vida financeira prosperar, porque eu realmente estava sentindo muitas travas, muito bloqueio. Eu sentia que eu era muito inteligente, eu era formada em administração de empresas, mas que tinha alguma coisa me bloqueando de prosperar na minha vida. Parecia que chegava num patamar e dali não passava. E aí vivia uma montanha russa. Chegava numa coisa legal, aí voltava para o zero de novo. E eu sentia que a minha vida era assim. Já fazia uns anos que eu estava vivendo dessa maneira, né? Eu cheguei no Feng Shui por causa dessa questão financeira, querer mudar a minha vida financeira. Então, o que acontece? Quando a gente está com dificuldades financeiras e para sair disso a gente precisa investir mais dinheiro, é uma coisa meio controversa. E eu sei que muitas de vocês também estão aqui para melhorar a questão financeira. Como que você pode gastar menos para harmonizar a tua casa usando o Feng Shui, tá? Então, existem as ferramentas, né? E aí, o que eu estava falando? Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver que existia cristal. Aí eu falei, meu Deus, eu tô lascada financeiramente. Como é que eu vou comprar um cristal? Eu nunca nem tive um cristal, nunca nem tive um anel, um colar de cristal. Como é que eu vou comprar um cristal para colocar na minha casa, tá? E apesar do nome cristal, as ferramentas de Feng Shui, elas não são tão caras, tá? Até quando você vai colocar na balança o benefício que elas trazem, na verdade, elas são muito, muito, muito baratas, né? Mas um cristal multifacetado, assim, de 40 milímetros, ele custa, em média, 50, 60 reais, tá? Então, não é uma coisa muito cara. Vocês podem respirar mais tranquilos. Um baguá também depende, existem muitos e muitos modelos de baguá, né? Mas existe baguá desde 20, 30, 40, 50 reais, dá para escolher muitos tipos. Incensos também, existem, claro, incensos de diferentes qualidades, mas existem incensos baratos para você fazer a limpeza energética dos espaços. Enfim, as ferramentas elas não tendem a ser muito caras. Mas o meu objetivo aqui para vocês é mostrar que existem essas ferramentas de Feng Shui, mas também existem técnicas dentro do Feng Shui, dentro da matéria lá Feng Shui que eu falei para vocês, existem técnicas que você pode usar mesmo sem precisar comprar as ferramentas. É claro que as ferramentas são muito poderosas. Você não vai necessariamente harmonizar toda a sua casa sem usar nenhuma ferramenta. Porém, você pode começar sem elas, até para você já começar a sentir os primeiros resultados, e aí depois, para você intensificar ainda mais os teus resultados, você usa as ferramentas, porque, claro, elas mexem num nível mais transcendental, né? Elas mexem mais com as energias. Mas você já pode começar, até para você começar a sentir esse fôlego, já dar um respiro, já começar a ver os primeiros resultados, as primeiras entradas de dinheiro, as primeiras melhoras usando o que você já tem em casa. Então, o que acontece? O que você pode usar aí na sua casa para você fazer as suas correções? Você pode usar as luzes que você tem em casa. Então, por exemplo, se você tem um abajur, um spot de luz, abajur de mesa mesmo, tudo isso pode ser usado para elevar a energia do espaço. Se você direcionar a luz para o lugar certo, ele pode expandir ou pode elevar a luz. Você pode usar a luz, por exemplo, para corrigir áreas faltantes. Você pode usar a luz para corrigir locais que não tem janela. Você pode usar a luz para corrigir uma cama que fica encostada na parede. Então, a luz, ela pode, né? A luz voltada para o lugar certo, ela pode ser usada para várias e várias correções de Feng Shui também. Outra coisa que vocês podem usar são os sinos de ventos. O que é sino de vento? Sino de vento é aqueles sinos que a gente coloca assim, que fica fazendo uns barulhinhos, que é tipo um mobile de berço de criança, que tem umas coisas caidinhas assim, e ele faz um barulhinho quando ele bate. Então, existem diferentes sinos. Tem gente que tem sinos de metal, tem gente que tem sinos de bambu, tem gente que tem sinos de conchinha, tem gente que tem sinos de tudo quanto é tipo, né? E você também pode usar esses sinos para harmonizar a sua casa.
Você pode usar, por exemplo, um sino para corrigir um fluxo acelerado. Você pode usar um sino se você tem uma porta recuada na sua casa. Você pode usar um sino se você tem uma energia baixa em algum espaço. E aí, como eu falei, né? Os sons e o movimento, ele atrai as energias. Então, você pode usar ele para fazer ativações de Feng Shui também. Então, existem várias coisas que você pode fazer com o sino de ventos que você já tem aí na sua casa também. Outra coisa que você pode usar, os espelhos, tá? Igual vocês estão vendo aqui atrás, né? Tem um espelho. Você pode usar os espelhos que você já tem na sua casa mesmo para você fazer correções de energia. Então, por exemplo, se você tem um fogão que ele está numa área ruim da sua casa, você tem um fogão na área da criatividade. Essa é uma coisa ruim, porque o fogão ele representa a energia do dinheiro da nossa casa. Quando a gente coloca essa energia do dinheiro na área da criatividade, a área da criatividade representa o futuro. Então, você está colocando a energia do dinheiro no futuro. Então, você fica sempre naquela perspectiva de tá para entrar um dinheiro, tô para receber um dinheiro, mas no presente você sente muita escassez, porque essa energia do dinheiro da sua casa está lá no futuro. No presente você não sente essa presença da energia do dinheiro, né? Então, o fogão está numa área ruim. E aí, o que acontece? Não é tão simples a gente mudar um fogão de lugar, né? Porque tem toda a instalação, geralmente os móveis da cozinha são móveis planejados, já estão embutidos no lugar certinho, então não é tão fácil mudar um fogão de lugar. E aí, se você posicionar um espelho em outra área do teu baguá, por exemplo, na área da família, que lá na área da família ele reflita a imagem do seu fogão que está lá na criatividade, você pode intencionar que ele puxe essa energia do fogão, a energia da prosperidade, para a área da família, que é uma área boa. Então, você pode fazer uma correção de Feng Shui sem precisar mudar o móvel de lugar, sem fazer reforma nenhuma na sua casa e usando algum espelho que você já tem aí na sua casa, só mudando ele de lugar. Então, você pode usar espelhos para fazer correção de área faltante, você pode usar espelhos para redirecionar a energia de um lugar para o outro, você pode usar espelhos para duplicar alguma energia que você gosta, você pode usar espelhos para duplicar a energia do fogão, duplicar a energia da mesa de jantar, para melhorar a fartura dentro de casa, você pode usar espelhos para corrigir um bloqueio. Então, existem muitas correções que você pode usar para usar o espelho para fazer elas, tá? Outra coisa que você pode usar que você já tenha na sua casa, plantinhas, né? As nossas plantas, além delas trazerem energia vital para dentro de casa, elas também podem servir para fazer várias correções de Feng Shui também. Por exemplo, você pode corrigir um fluxo acelerado com uma planta, você pode usar as plantas para atrair energias semelhantes às suas, para melhorar o relacionamento. Você pode usar uma planta, se for uma planta consideravelmente grande, você pode usar ela também para corrigir uma área faltante, se você mora numa casa. Então, existem várias correções também que você pode usar as plantinhas que você já tem aí na sua casa. E também você pode usar as cores e os objetos que você já tem. Então, você já deve ter ouvido falar que na nossa casa existem 9 diferentes áreas, né? Existe a área da prosperidade, do sucesso, do relacionamento, da criatividade, dos amigos, do trabalho, da espiritualidade, da família e da saúde. Cada uma dessas áreas tem cores específicas. A área da prosperidade é a cor púrpura. A área do sucesso é a cor vermelha. A área do relacionamento é a cor rosa. Criatividade é o branco. Amigos é a cor cinza. Trabalho é a cor preta. Espiritualidade é a cor azul. Família é a cor verde. E saúde é a cor amarela. Então, você pode pegar os objetos que você já tem aí na sua casa para você elevar as energias de cada uma dessas áreas. Ah, então eu vou pegar aquele meu tapete amarelo e colocar ele na área da saúde para melhorar essa energia. Eu vou pegar aquele quadro cor-de-rosa que eu tenho e colocar ele na área do relacionamento. Então, você pode usar os móveis da sua casa, as decorações, as mantas, as almofadas, as cortinas, para fazer ativações e correções de Feng Shui também. Então, tem muitas e muitas e muitas possibilidades que você pode já começar a harmonizar a tua casa. Eu tenho alunas que fizeram correções, ativações de Feng Shui com tapete de crochê. Ela fazia crochê
Aí ela fez um tapete da cor que ela queria lá da área dela para fazer. Eu tenho alunas que fizeram mandalas, elas mesmas fizeram mandalas para ativar determinada área da casa delas, a mandala da cor da área que elas queriam ativar para fazer essas ativações. Esses dias eu fiz uma entrevista com a Mari Ortiz. Ela falou que ela fez uma ativação com esmalte. Ela pegou um esmalte púrpura, colocou na área da prosperidade dela para fazer essa intenção. Era o que ela tinha. A gente já viu exemplos aqui de uma aluna minha chamada Maria, que ela fez uma ativação da área dos amigos com isqueiro. Porque o isqueiro, ele representa o elemento metal, né? E aí ela colocou ele lá, era um isqueiro cinza, colocou na área dos amigos para fazer essa ativação. Então você pode fazer com o que você tem. Eu já tive aluna que fez ativação com bolinha de Natal, que era vermelha, era o que ela tinha de vermelho. E aí, colocando no objeto certo, no local certo, tiveram enormes transformações. E são essas alunas que vocês veem eu entrevistando aqui, que conseguem um emprego, melhoram as condições financeiras dentro de casa, param de tomar remédio, melhoram a harmonia dentro do lar, conseguem fazer o marido começar a trabalhar mais, ter mais oportunidades de trabalho. São essas alunas usando esses artifícios para harmonizar a casa delas. Então, o importante é o quê? Fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem.